Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E hoje eu quero abordar um assunto que é meio polêmico, né? E é bem complexo, que é o casamento na vida do cristão. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus nos dê graça, nos abençoe e nos ajude a falar sobre o matrimônio, sobre o relacionamento, né, entre duas pessoas, sobre essa aliança, esse pacto que um homem e uma mulher faz quando vão se casar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, nesta manhã de terça-feira, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, Teu favor, para que o Senhor venha nos iluminar e nos ajudar a tratar deste assunto, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada família, cada vida que estará ouvindo aí do outro lado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. De antemão, eu já peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aí onde você está, no metrô, no ônibus, no táxi, para que possamos falar um pouco sobre o casamento. Aleluia. Bom, o casamento é uma instituição que foi instituída por Deus. Lá no Jardim do Éden, quando Deus, ele cria, né, o mundo, a terra que estava sem forma e vazia, Deus, ele vai criar os astros, fazer toda aquela separação dos rios e dos mares, criar as vegetação, criar os seres marinhos, os animais terrestres, né? Deus, ele cria o homem, né, do pó da terra, sopra na narina do homem o fôlego de vida, e depois Deus dá ao homem o nome de Adão e diz para Adão dar o nome a todos os animais. Tudo aquilo que Deus criou, Adão deu nome. E vendo Deus que não havia nenhuma espécie compatível com Adão, né, onde Adão pudesse se relacionar, ter uma amizade, Deus então faz Adão cair em profundo sono e tira da costela de Adão e ali abre e faz uma varoa da costela de Adão. Uma mulher que o auxilie, que esteja ao seu lado, e coloca este casal ali no Jardim do Éden para cultivar, para guardar e dar a eles uma ordem, né? Como todos nós já sabemos, eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus também diz para eles, né? Crescer, multiplicar, dar a eles o domínio de tudo que Deus fez. Aleluia. Assim Deus constitui um casal, o primeiro casamento, né? Podemos dizer. Aleluia. Mas nos dias de hoje, irmãos, a gente tem visto que o casamento ele não tem sido muito valorizado. Há anos que o casamento ele tem sido destruído, né? A família tem sido destruída, o casamento tem sido algo banal, não tem valor mais para alguns. Anos atrás, há 40, 50 anos atrás, 60, o casamento ainda tinha valor, né? Você tinha aí muitos casais que ficavam casados 30 anos, 60 anos, ou até mesmo até a morte. Mas nos dias atuais é raríssimo você ver casamentos que durem bastante tempo. Isso antigamente na questão secular, os casamentos duravam
bastante. E também no segmento evangélico havia uma maior durabilidade entre os casamentos, né? Entre os casais havia mais respeito, havia mais diálogo, havia mais consideração. Mas nos dias de hoje são poucos os casamentos que chegam a 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, ou até mesmo a morte de algum, do homem, do marido, da esposa, né? Ou até a sua velhice. São raros. O que nós vemos hoje são casamentos deteriorados, são problemas conjugais na família, são casais se ofendendo, maridos agredindo, batendo nas suas esposas, matando, né? Isso tem acontecido ao longo da história. E é muito triste quando isso acontece na vida de um casal, e principalmente na vida de um casal evangélico, onde tem que haver um exemplo por de fora, né? Para que eles não tenham um casamento como algo banal, como um mero apenas um contrato, algo de momento, mas que eles possam ver que naquele casamento ali, naquela aliança, naquele pacto ali que está sendo feito, veja a durabilidade do casamento, veja a estabilidade do casamento. Mas hoje é muito triste. As pessoas hoje, os casais, tanto homem como mulheres, um se ofendendo o outro, é a falta de respeito, de amor, é o marido buscando uma mulher mais nova, uma mulher mais formosa, é a mulher buscando um homem mais formoso, mais sarado, né, na linguagem atual. Mas isso não acontece apenas no âmbito secular, isso tem acontecido dentro da igreja. Quantos são os casais que estão aí se separando, que já estavam com filhos constituídos, família, e tem acontecido que separação, o homem diz que já não quer mais ficar com aquela mulher, e aí a mulher também diz, né, que não quer mais ficar com o marido, porque achou um outro, porque ele encontrou uma outra mais formosa, do tempo da sua juventude, e aí, né, porque a mulher engordou um pouquinho, porque o homem engordou um pouquinho, vai ficando velho. Então tem vários fatores que causam a separação, outros fatores que têm causado brigas, né, mortes dentro do casamento. Os filhos que veem aquela briga não têm um bom testemunho do pai, da mãe, é traição, é adultério, né? São os pastores dentro da igreja adulterando, homens que eram para dar exemplos, né? Mas são os primeiros a nos decepcionar, pessoas que estão aí às vezes em evidência, né? Cantores gospels que traem suas esposas e suas esposas que traem seus maridos, e consequentemente isso leva a um total desastre da família cristã. E aí nós ficamos sem exemplos. Que exemplos vão ter a nossa juventude de casamento, se está tudo sendo deteriorado, destruído, por falta do amor, do diálogo, do respeito, da compreensão, do compromisso? Porque hoje em dia o homem busca, né, como estamos falando aqui, uma mulher mais bonita,
um homem mais bonito, e aí acaba-se o casamento sendo destruído por conta de fatores diversos. Homem grosso, grosseiro, estúpido, violento, mulheres também violentas, mexeriqueiras, enfim, diversos fatores, irmãos, que infelizmente têm entristecido o coração de Deus, porque Deus criou o homem e a mulher para viver em harmonia, em paz, em amor, em respeito, em comunhão, para que viessem a multiplicar, a gerar filhos e, através de suas vidas, educar seus filhos. E a gente fica triste quando vê isso acontecendo dentro de um lar evangélico, onde o amor de Deus era para prevalecer. Porque se Deus está ali, meu irmão, tem que haver o amor. Se Deus está ali naquele casamento, tem que haver o respeito, tem que haver a consideração, tem que haver o diálogo, tem que haver o bom trato de ambas as partes, não só do marido, não só da mulher. O bom trato no casamento, né? O diálogo, o marido compreender que o mundo hoje já não é como antes, que as mulheres querem poder trabalhar, querem ter a sua vida independente financeiramente, né? Assim como um homem também precisa trabalhar para manter a família. Então tem que haver essa compreensão de ambas as partes. Mas o que a gente vê é só confusão, briga, desrespeito. E a igreja do Senhor, infelizmente, tem dado mau exemplo. Tem vários casos aí, se a gente for entrar na internet e verificar, em casos de pastores, de cantores, que tiveram relacionamento fora do casamento, né? De pastores que traíram suas esposas com a própria esposa do filho e depois mandou matar. Você vai ver aí, você procura. Você vai ver aí maridos que mandam matar a esposa. Recentemente nós tivemos aí o caso da Sara Mariano. O marido matou a própria esposa por conta do ciúme, né? Poderia muito bem apenas ter se separado, havido um diálogo ali, não precisava chegar a esse extremo de tirar a vida da moça, e ele destruiu a vida dela, a vida dele, a vida da família dela e dele. Por falta do amor de Deus, por falta do Espírito Santo de Deus na vida. Porque se Deus está ali, meu irmão, reinando ali naquele casamento, tem que haver o que? Harmonia. Tem que haver o que? O respeito. Tem que haver o que? O diálogo. Tem que haver o que? A compreensão. Tem que haver o que? O compromisso. Mas quando Deus não está no centro do casamento, do lar, da família, então o inimigo vem e semeia contenda, semeia desordem, destrói. E nós vamos aqui nos basear em Eclesiástico 4, no verso 12, diz assim a palavra de Deus: e se alguém prevalece contra um dos dois, lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Louvado seja Deus. Aqui o escritor Salomão, o sábio Salomão,
escrevendo Eclesiásticos, ele falando, né, sobre a vida, as questões da vaidade, as circunstâncias da vida, ele vai escrever sobre isso. Que o cordão, né, de 3 dobras, ele não quebra facilmente. E um relacionamento evidencia essa importância, irmão, do ser humano de não viver sozinho. Deus já fez justamente uma auxiliadora para Adão, para que ele não vivesse só. Porque o homem precisa viver em sociedade. Ele sozinho, ele está sujeito à depressão, à solidão. Então Deus fez o casal. Mas a Bíblia ela vai falar desse cordão de 3 dobras, porque a revelação bíblica para um relacionamento traz um modelo divino. É um dever sempre haver a participação de uma terceira parte. E esta terceira parte, irmão, é Deus. Quando Deus está ali no centro, entronizado no coração de cada um, então vai haver a paz, vai haver a harmonia. Essa terceira parte é a presença e participação de Deus. Aleluia. É a participação de Deus, meu querido. Na vida. Veja o que diz, eu vou ler do 9 ao em diante. Eu li só o verso 12, mas veja o que diz. Melhor são 2 do que um, porque tendo melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem, juntos eles se aquietarão, esquentarão. Mas se um só, como se aquietará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Então Deus, Salomão, ele escreve em Cantares isso, que é melhor 2 do que um, porque por causa das lutas, irmãos, uma pessoa só às vezes ela não resiste às circunstâncias da vida. Em um casamento, um precisa do outro, para quando o outro estiver abatido, estar ali um para poder aconselhar, falar, orar em favor. E ele diz, porque se um cair, o outro levanta, ou seja, vai estar alguém ali para estar apoiando, para estar orando, para estar intercedendo, para que o outro não venha se estagnar na queda e ficar ali. É melhor 2 porque para resistir ao maligno. Mas isso não tem acontecido, irmãos. Isso não tem acontecido. Aleluia. O cordão de 3 dobras, irmão, é feito de um material super resistente. Não é um fio de linha. É um cordão feito com um fio resistente, até mesmo à prova do tempo. Então, ou seja, o casamento era para ser o quê? Duradouro, irmão. Era para ser algo duradouro na vida do crente, daquele que tem a Deus, daquele que professa a Deus, daquele que entregou a vida a Deus. O casamento é algo que tem que ser durável.
Mas muitos casamentos não têm durado, irmão, muito tempo. São brigas diretas, constantes, desrespeito, ciúme. É um marido que vive muitas das vezes mais no celular, nas redes sociais, do que com a própria esposa, dando mais atenção a amigos do que a própria esposa. Quando estão ali na cama já não dão mais atenção um ao outro. Quando estão em casa já não conversam mais, porque está um no celular e o outro no celular. Já não há mais aquele diálogo, já não há mais um momento de oração juntos, um momento de louvor, um momento devocional, do culto doméstico. E aí vai tudo se esfriando. Porque não vigiaram, porque não estão no centro da vontade de Deus, porque um busca o seu próprio benefício, esquece do outro, porque às vezes um humilha o outro. Ah, mas isso aqui é meu, não é seu. E aí muitos casamentos têm se acabado por isso. O cordão de 3 dobras no casamento, muitos casais estão destruindo seus relacionamentos por vários motivos. Como eu já citei, a falta de perdão, a falta de amor, respeito, gentileza, diálogo, compromisso e etc. Isso tudo vai levar ao quê? Ao divórcio. Toda essa falta, que eu citei leva ao divórcio e algumas coisas a mais. Às vezes o marido insatisfeito com a mulher porque a mulher engordou um pouquinho. Ele já olha para outra com mal intenção, já cobiça outra mulher. Porque a mulher dele não é tão formosa, não se arruma tão bem. E muitos casamentos têm estado nessa situação. Ou às vezes a mulher se arruma bem, se veste bem, está elegante, mas o cara ali já não tem mais amor, já não sente amor, porque já não há o Espírito de Deus neste casamento. Porque não há o diálogo, porque não há o amor, o compromisso. Porque o ciúme tomou de conta, porque às vezes a mulher tem um destaque a mais no emprego, está ganhando mais e o cara se sente humilhado por ver a mulher ganhando mais. Aquilo às vezes para ele é humilhante. Ele, em vez de olhar com o olhar de Deus, que é Deus abençoando a vida dela, a vida dele, a vida dos filhos, se estiverem, mas ele olha com um olhar de machismo, não aceita que a esposa ganhe mais do que ele, não aceita que a esposa seja qualificada para estar num cargo maior. E aí vai se destruindo o casamento. Às vezes o marido deixa de estar em casa para estar com os amigos, O momento que ele tem com a esposa, às vezes pouco momento, as horas, ele deixa de estar com a esposa para estar com os amigos. Eu vou jogar bola, eu vou ali na casa de Deltrano, de fulano, e deixa de estar com a esposa para estar com os amigos ou para fazer qualquer outra coisa. Não dá mais atenção devida à esposa, não dá atenção devida aos filhos, não quer sair mais junto com a esposa para passear, não querem ter mais um tempo a sós com a esposa, um momento de convivência ali com a esposa, não tem mais aquele tempo de oração, porque as coisas do mundo o têm separado,
tirado o foco da família. E aí a gente vê casais se separando, casais traindo ao outro, violência no lar, desrespeito do marido para com a esposa, o desrespeito da esposa para com o marido, a esposa faz a comida, para ele não tá bom, reclama de tudo, reclama da comida, reclama de uma coisa que está fora do lugar e vice-versa, e a mulher também. E aí vem as brigas, contendas. Às vezes a mulher também não dá mais atenção para o marido, prefere estar mais conversando com as amigas, nas redes sociais, e aí deixa o marido de lado ali, e ela vai conversar nas redes sociais, porque já não há mais Deus já não está ali naquele casamento. Aleluia. É Deus, meu querido, é Deus quem sustenta o casamento, mas para isso o casal, o homem, a mulher tem que se humilhar na presença de Deus, tem que ter aquele momento de oração. Nós devemos colocar Deus no nosso relacionamento. Deus tem que estar no centro de tudo. Devemos convidá-lo. Ele é a parte primordial de um casamento, para que esse casamento venha se sustentar, principalmente nos dias de hoje. Aleluia. Eu louvo a Deus porque o meu casamento já tem alguns anos, e muitos, graças a Deus. Minhas filhas já são moças, e a gente, tem superado as dificuldades juntas. Eu não estou aqui para me gabar do meu casamento. Passamos por momentos difíceis, Deus nos deu a vitória. E todo dia, irmão, é uma luta. Mas tem que haver o quê? O diálogo, o respeito. Não existe casamento perfeito. Não caia nessa história. O que há é quando os dois têm que orar, tem que ter compreensão de ambas as partes. O marido tem que dar atenção à esposa naquilo que lhe é devido, a esposa tem que dar atenção ao marido naquilo que lhe é devida. E estarem caminhando junto, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, sendo espelho para os filhos, para a sociedade, sendo exemplo dentro da comunidade onde vive, sendo exemplo dentro da congregação onde se congrega, se a pessoa se congrega, tendo uma conduta honesta com a esposa, sinceridade, Se um magoar, o outro falar, olha, você me magoou, eu não gostei disso, e vice-versa. Se o homem magoar a mulher falar para ele aceitar e reconhecer que magoou, pedir perdão, pedir desculpa. E ela também, quando ele falar, olha, você me magoou com isso, e ela pedir desculpa, Para que o casamento, irmão, ele possa ser duradouro, ele possa ultrapassar aí, o tempo determinado por Deus, para que possamos ser exemplos, Deus é a parte superior desse relacionamento. Ele tem que estar no centro. O casal precisa ter uma vida de oração junto, irmão. Não é apenas individual, mas aquele momento onde o casal vai orar juntos, pedir a Deus abençoar o matrimônio, sustentar esse matrimônio, livrar do mal, repreender o mal na vida da mulher, na vida do marido. Pedir a Deus que venha sustentar, que venha dar apoio, que venha suprir as necessidades, que venha dar força, que venha dar ânimo.
para que o casamento venha estar aí de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade de Deus. É importante isso. Sem esse cordão de 3 dobras, sem esse terceiro cordão, não tem como um casamento se sustentar. Se Deus não estiver ali, neste casamento, então a tendência dele é se deteriorar, é se acabar. Mas se Deus estiver reinando ali, vai haver o amor, vai haver a paz, vai haver a prosperidade, vai haver a harmonia, mesmo que não haja muita abundância, vai haver alegria, as pessoas vão ver. Olha como aquele casal é tão feliz, mesmo em momentos difíceis. Por quê? Porque Deus está ali. Como nós podemos dar exemplo, se todo dia é briga, é gritaria dentro de casa, é o marido xingando palavrão, é a mulher xingando o marido. Como os vizinhos vão ver isso? Olha, e vão comentar, olha só, um cristão, e vão para a igreja todo dia, estão na igreja. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Que exemplo nós estamos dando? Nós temos que procurar viver uma vida condizente com a palavra de Deus. Nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. O casal, a família. Se fala tanto em família aí, família, pátria, essas coisas todas. Nós temos que dar o exemplo, não adianta ficar só em palavras. Temos que praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Temos que praticar. Temos que viver, as pessoas têm que ver isso na nossa vida. É triste quando a gente vê aí mulheres sendo espancadas, sendo mortas, porque por causa de ciúmes todo, que a pessoa perdeu a confiança em si mesma. Às vezes a esposa está ali confiando, só apenas conversando, e o cara já tem um olhar de malícia, de maldade. Ou às vezes o homem está ali conversando com a moça e a mulher já tem aquele olhar de maldade. Irmão, o casamento é um compromisso que o homem faz com a mulher de fidelidade a ela e ela de fidelidade a ele. Mas um compromisso principal de fidelidade para com Deus, de ambas as partes. Porque se não houver este compromisso de fidelidade, de honrar a Deus através do casamento, da vida matrimonial, então para que se casou? Para que se casou? É melhor que ficassem solteiros. Então nós, como cristãos, temos que procurar dar bons exemplos. Não existe, como eu digo, casamento perfeito. Vai haver momentos, né, que vai se haver algum problema, mas é necessário ter o diálogo. É necessário estar com a cabeça fria. É necessário Deus estar no centro. É necessário parar e conversar. Entregar os problemas a Deus. Problema todo mundo passa, irmão. Dificuldade no lar. Então tem que haver da parte de ambos, né? Saber suportar, entender. Ambos têm que se entender, as partes têm que se entender, para que esse casamento possa durar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que haver o diálogo, irmão, porque senão o cara sai por aí matando a mulher, porque achou que a mulher traiu ele. Quer dizer, a esposa não pode mais ter amigo? Isso é um absurdo. O marido não pode ter mais amigo?
Isso é um absurdo. Tem que haver confiança de ambas as partes. O homem tem que confiar na esposa, a esposa tem que confiar no homem. Ou seja, isso quando Deus está neste casamento. Porque tanto o marido como a esposa tem que temer a Deus. Tem que temer a Deus. Aquele que teme a Deus, que teme ao Senhor, ele então sabe das consequências. Mas quando a pessoa não teme a Deus, irmão, ela não está nem aí. Quando ele não se ao respeito, não está nem aí. Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro. E aí acaba-se ou em tragédia ou em separação. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha abençoar as nossas famílias. Não só a família evangélica, mas a família secular. Aquele que casou, que não tenha se casado dentro de uma instituição religiosa, ou até mesmo que não esteja casado, é apenas se juntar, mas que já são um casal diante de Deus. Aos olhos de Deus já estão casados, porque já estão 4 anos, 5 anos juntos. Que Deus abençoe essas famílias. E nós vamos orar. Aleluia. Por isso. Esta é a palavra que eu tenho hoje para nós. Deus me tocou para falar em casamento. Eu não vou aqui me aprofundar, eu poderia usar muitos textos, como o provérbio, falar da mulher virtuosa, como tantos outros livros que tem falando de esposas virtuosas, de maridos virtuosos. Mas o intuito aqui é dizer o quê? Que tem que haver a união, o amor, o respeito, e Deus tem que estar no centro. Ele é o cordão de 3 dobras. Ele é esse terceiro cordão que tem que estar na vida do casal. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai eterno, em nome de Jesus aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Pai, em nome de Jesus eu quero Te apresentar cada casal, Senhor. Seja ele, meu Pai, evangélico, seja ele cristão, seja ele não evangélico, Pai espírita, católico, não importa. Deus visita cada um desses casais, Pai. Repreenda toda contenda, toda briga no lar, repreenda toda falta de diálogo, meu Senhor. Em nome de Jesus, repreenda toda falta de desrespeito, repreenda toda falta, meu Deus, de diálogo, de harmonia dentro deste lar. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, estar ali, abençoando esses casais, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo a união, trazendo o respeito. Que o Senhor reine, Senhor, neste casamento, em nome de Jesus. Te apresento a minha vida, a vida da minha esposa, das minhas filhas. Que o Senhor venha estar reinando em nosso lar, reinando em nosso matrimônio, em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Pois Tu és, ó Pai, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Sê conosco, Pai. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Deus abençoe a sua vida, seu lar, a sua família, seus negócios, em nome de Jesus. Deus resplandeça a luz dele na sua casa, em tudo da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus lhe dê um término de mês de outubro abençoado, em nome de Jesus. Que Deus lhe dê um mês de novembro abençoado, um início de novembro abençoado na sua vida, um final de ano de 2023 abençoado na sua vida, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus.